boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Meio de Campo desta semana. Quais são os destaques, Edivandro? Boa noite, Laerte. Boa noite para quem está nos assistindo em Votuporanga e também aqui na nossa região. Os destaques vão ser para os times paulistas e também para a situação dos times cariocas. Pelo menos um deles vai cair, um deles vai disputar a Série B no próximo ano. Esses são apenas os aperitivos do programa, Laerte. Aperitivo que no último bloco, no Fora de Campo de hoje, também tem o destaque, que vocês ficam de olho. Vamos começar nosso programa então, segunda-feira, 2 de dezembro. Está no ar o Meio de Campo. E nesse primeiro programa de dezembro, eu recebo aqui do meu lado o Leandro Alves, radialista, passou aqui pela nossa região, é de Américo de Campos, hoje está em Mirassol. Seja bem-vindo, flamenguista, viu? Torcida do Rio de Janeiro. Trouxemos um flamenguista, pelo menos, para falar de alguma coisa boa dos times cariocas. Seja bem-vindo, viu? Opa, eu agradeço a você, Edivandro, agradeço também ao Laerte, a toda a produção aqui, a toda a equipe da TV Unifev. É um grande prazer estar presente aqui no programa Meio de Campo. Opa, o prazer é nosso recebê-lo. E do meu outro lado, aqui do meu lado esquerdo, esse aqui já é a figura carimbada do nosso programa, nosso parceiro, Radar, mais uma vez, jogou no Flamengo, né? Tem ali uma certa simpatia pelos times do Rio, mas acaba sendo corintiano, né, Radar? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e muito contente pela conquista do Flamengo que salvou o futebol carioca. Porque o do restante tá complicado, né, Laerte? Os dois estão de bem com a vida, né? Porque o time deles foram campeão no meio da semana e os rivais vão cair, né? Pelo menos um dos cariocas vão... por isso que tá esse sorriso estampado no... Seria bacana, seria a cereja no bolo. Eu digo sempre que seria a cereja no bolo, né, do torcedor do Flamengo, que os dois rivais caíssem, né, para a Série B do ano que vem, né? A gente espera que aconteça isso, porque o Botafogo, pela classificação aqui, eu acredito que vai ficar fora da Libertadores, né? Então, seria muito bom pra gente, né? O pessoal não tá nem contente com a situação do time, ele tá contente com a situação... que os outros rivais estão se prejudicando, né? Bom, vamos dar início ao programa de hoje na Série A, falando sobre o Corinthians. O jogo contra o Internacional, sábado à noite no Pacaembu, não valia nada, mas foi especial porque era a despedida do Tite, do Pacaembu e do Alessandro, capitão, que vai se aposentar no final da temporada. Radar, mais uma atuação fraca do time, só que a torcida está de parabéns, né? A festa que a torcida fez... A torcida, desde o início do campeonato, acompanhou o Corinthians em todos os jogos. Ela faz a parte dela. Infelizmente, o Corinthians caiu num problema sério que aconteceu durante o campeonato. Foi aquele episódio do Sheik. Depois que ele deu aquele beijinho, acabou o Corinthians, acabou o Sheik. A culpa é do beijo. Eu acredito que sim. Se der um outro para tirar a zica, será que não resolve? Só que seria o ideal, né? Porque do jeito que tá, não pode ficar. Então o pessoal tem que ficar meio esperto, né? Porque vai que rola um outro beijo ali. Tem que sair de perto do Sheik, né? Foi uma despedida bem emocionante, né? A torcida fez uma festa bonita. Você acha que o Tite tinha que sair mesmo? O ciclo acabou? Ou você acha que teria que... Quem vai vir pro Corinthians, inclusive, era o Mano Menezes, que treinava o seu Flamengo, né? Então, o Laerte, pergunta se ele tem saudade do Mano. Não, ele não deixou nenhuma saudade, né? Ele saiu do Flamengo alegando que os jogadores não entenderam, não assimilaram, né, o que ele teria para passar, enfim, as orientações dele. E eu acredito o seguinte, o Corinthians vai passar por um momento difícil, né, um momento de transição nesse próximo ano de 2014, né? O Mano vem para reconstruir a equipe do Coringão e eu não sei se vai dar certo, né? Porque ele vai ficar também com o barulho do Tite, né? Eu acho que perder 3, empatar alguns jogos aí, todo mundo vai falar. Acho que todo técnico que vier pro Corinthians, a partir do ano que vem, vai ter a sombra do Tite. Exatamente. Né? É que todo técnico que balançar, vai ter gente falando Tite, vai voltar, não vai. É aquela história que eu falei no programa da semana passada. O cidadão tem que catar e já ganhar logo o Paulista de cara, ganhar o empapar, porque o Tite ganhou 2 títulos esse ano e ninguém levou em consideração, porque o desempenho no Campeonato Brasileiro foi horrível, né? Mas também a gente nivelou esse campeonato por baixo. Tanto que o mais emocionante do campeonato é para ver quem vai cair. Para ver como que o nível tá baixo, né? Lembra quando a gente falava aqui no programa, falava, a briga, ninguém quer ser campeão. Ninguém quer ser campeão e tá todo mundo querendo ser rebaixado. A última rodada mostra isso. E grandes, né? Curitiba, Vasco, Fluminense, Internacional brigando para não cair. Inter que jogou com o Corinthians. Então assim, né? Você vê como o nível do campeonato tá baixo. Mas ainda no Corinthians,
A reformulação começou pelo técnico, só que no elenco também vai ter uma reformulação, né? A gente já falou isso semana passada, vão sair os medalhões e a diretoria procurou o Walter, do Goiás. E ele mesmo falou que se tiver realmente a proposta na mão, ele vem. Porque o sonho dele é jogar no Corinthians, não sei. Acho que o Walter é o nome para jogar no Corinthians, Edivandro? Eu acho que não, com todo respeito ao Walter. Torci bastante por ele, porque tem uma história legal, bonita no futebol. Eu acho que para vestir a camiseta do Corinthians não pode ser essa história de fez um bom campeonato. Então, mas aí, veja bem, e o Pato? Esse aí é o único... Foi vaiado, né? A torcida estava fazendo uma festa incrível, Ele parou foi a festa só para xingar o Pato. O Radar tocou num assunto interessante, porque se eu fosse diretor ou técnico, o único cara que eu tiraria do elenco era o Pato. Ele chegou, rachou o elenco. Rachou o elenco, então sai Pato. Porque pagaram 40 milhões nele, né? 40 milhões de euros, de reais. Enfim, o jogador mais caro do elenco, com certeza é o maior salário, um dos maiores salários. E aí fica difícil, né? Ele entra 5, 10 minutos e parece que não disse a que veio, né? E não tem o empenho, né? A gente fala do Sheik... Não tem a cara do Corinthians, né? O pessoal fala. A gente fala do Sheik, né? Tirando a parte do beijo, mas você vê que o cara corre, dá carrinho, xinga o outro cara, dá uma de louco. O Pato dá aquele piquinho dele que nem o cabelo mexe, parece que o cabelo dele é da Lego, sabe? E tá lá, não, peraí, vamos falar a verdade. Não é jogador pro Corinthians, a verdade é essa. Aí, nesse caso, eu sou mais o Walter. Eu também concordo. Aí o Walter vem, né? O Walter é bem mais jogador que ele, aliás, o Walter, você vê que é um jogador brigador e tem habilidade. E eu acredito que no Corinthians ele possa dar certo. É uma aposta, né? Não dá pra saber, né? Ele teve um time grande, onde ele surgiu no Inter, ele foi bem, né? Só que não tinha todo esse porte físico na época, mas né? você vê a condição. O Corinthians vai dar uma condição excelente para ele. Vai botar ele em forma. E qual jogador que não quer jogar no Corinthians? Então eu acredito que se o Walter vier pro Corinthians, ele vai dar muito o que falar no Corinthians. E salvou um dos gordinhos, né? Pelo Exatamente. menos. Vem por aí. Valeu, Walter. Muito obrigado. Muito obrigado. Só para encerrar aqui os números do Alessandro, ele está há 6 anos no título, 257 jogos, apenas 4 gols e 8 títulos. Vai ficar marcado o Alessandro, né? Tá marcado na história do Corinthians, né? Se tecnicamente ele não era primoroso, ele era daquele que mais transpira do que inspira, né? Mas pelo menos 2 jogos do Alessandro, pelo menos pro torcedor corintiano, vai ficar na... Ele não deixou o Neymar jogar na Vila Belmiro, naquela semifinal da Libertadores. E na final ele teve uma liderança dentro do grupo contra o Boca. E aquele negócio, né? O Alessandro por muito pouco não entrou pro time de Roger, Coelho, Guinei, dos vilões, naquele lance do Diego Souza, né? Então, você vê como que é engraçado as coisas, né? Por pouco ele não é o vilão e hoje ele é... E outro, pessoal agora vai pegar a foto do título da Libertadores e ele tá levantando a taça. No Mundial ele que tá levantando a taça. Então, vai falar o que pro homem desse? O capitão, né, dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Vai ser lembrado daqui 100 anos, vão lembrar do Alessandro. Eternamente. Bom, a gente faz o primeiro intervalo, na volta a gente vem falando do Santos, do São Paulo e tem o Palmeiras na Série B. Não sai daí, o meio de campo volta já.